Boa noite a todos. Boa noite, Norma. Todos os amigos presentes. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Estamos entrando, então... Vou passar o carro da polícia. Estamos entrando, então, no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, conhecimento do princípio das coisas. E cabe, então, a mim as perguntas 17 e 18. Eu vou ler uma e, sequencialmente, a outra, porque é importante que nós possamos ter uma visão geral dessas duas. Depois o Paulo vai tratar das questões 19 e 20. A questão 17 é a seguinte: pode o homem conhecer o princípio das coisas? A resposta dos espíritos é não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. E a questão 18 é: o homem penetrará um dia o mistério das coisas, as coisas que lhe estão ocultas? E a resposta dos espíritos é: o véu se ergue na medida em que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Então vejamos o seguinte: que coisas são essas? Eu fiquei pensando a respeito desse assunto, né? Que coisas são essas que nos seriam reveladas, que poderiam ser reveladas? E aí eu queria tomar a liberdade de ir ao senso comum, às expressões corriqueiras do dia a dia, e uma delas é a que diz o seguinte: é assim que as coisas funcionam. Já ouvimos isso, né? É assim que as coisas funcionam. Essa é uma expressão de amplitude. As coisas funcionam. Como é que as coisas funcionam? E essa, acredito que seja o sentido da palavra coisa aqui nesta pergunta. O princípio de como tudo funciona. E nós já, de saída, podemos voltar atrás em tudo que nós já conversamos e concordamos, que o princípio das coisas, de todas as coisas, é Deus. Ele é a causa primária de todas as coisas. Então, além das coisas serem tudo que nós podemos abarcar com a nossa curiosidade, com as nossas perguntas, este princípio da questão 17, obviamente, não se refere ao início de tudo, porque já estava claro que todo o início, a causa primária é Deus. Então, o que seria o princípio das coisas? Seria exatamente essa expressão comum da língua portuguesa, que é: pode o homem conhecer ou saber como é que as coisas funcionam? Essa é a pergunta. E a resposta: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Então, essa colocação ali no finalzinho, aqui na Terra, ela já nos dá uma informação muito importante. No estágio de um planeta de expiações e provas, no estágio que nós nos encontramos, num processo de evolução e de depurar não só aquilo proposto, aquilo feito, criado por Deus através do princípio material e como também do princípio inteligente, nós, no estágio generalizando que nós nos encontramos aqui na Terra, nós não teremos acesso à informação de como as coisas funcionam, de por que as coisas são desse jeito. Nós não teremos esse acesso amplo para isso tudo. Nós teremos
as informações, à medida que nós venhamos a evoluir, nós teremos informações que já nos são oferecidas, nós tiraremos conclusões a respeito das coisas, a ciência evoluirá, mas nós não conseguiremos abarcar todo o conhecimento daquilo que nos acontece em torno. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas. Então, esse princípio, lá da pergunta anterior, é aquilo que nos é misterioso, em todos os sentidos. É a pergunta filosófica: por quê? Para quê? E para onde? As perguntas filosóficas. Por que é assim? Para que é assim? Né? Então, são perguntas que nós já temos algumas questões que, ao longo do Livro dos Espíritos, nos serão esclarecidas, mas há outras que ficarão ainda sem a resposta necessária. Não porque os amigos espirituais não queiram nos oferecer essas respostas. E eles dizem isso. O homem penetrará nesse mistério das coisas quando? O véu, que véu? O véu que cobre o conhecimento, se erguer na medida em que ele, o homem, se depura. Como é que nós nos depuramos? Através do nosso processo evolutivo. Nós vamos adquirindo cada vez mais conhecimento, cada vez mais sabedoria, mais inteligência, né? E, através disso, nós vamos cada vez mais percebendo a presença de Deus, nós vamos cada vez mais dando valor àquilo que realmente é valorizado, deve ser valorizado, e nós vamos num processo de depuração. E aí vem uma coisa interessante para colocar aqui no ar. Se nós vamos nos depurar, é porque nós já o temos. Porque depurar é você, por exemplo, passar, vou dar um exemplo simplório, é filtrar. Você vai depurar alguma coisa. Você, por exemplo, pode depurar a água, mas você precisa da água. E aí nós vamos nos lembrar de Jesus. Vós sois deuses, e podereis fazer aquilo que eu faço, ou até muito mais. Então, nós temos dentro de nós a centelha divina, nós temos dentro de nós toda a potencialidade necessária para que nós possamos seguir na nossa jornada. E ele diz assim: a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. O homem não possui certas faculdades. O que seriam essas faculdades? Aí nós vamos novamente no uso corriqueiro da língua e na etimologia das palavras. Vamos ao uso corriqueiro da língua. Faculdades. Todos nós já ouvimos a expressão faculdades mentais. O que são as faculdades mentais? São as capacitações da mente. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: nós precisamos de uma certa capacitação que nós ainda não possuímos. E isso é bastante interessante. Por quê? Porque, à medida que nós vamos evoluindo também a criação, tanto do princípio inteligente quanto do princípio material. O que eu quero dizer com isso? O perispírito, por exemplo, ele precisa estar coadunado e de acordo com o planeta aonde o sujeito vai reencarnar. Porque, sendo ele modelador do corpo físico, ele precisa estar coadunado com aquele corpo físico que nós temos aqui no planeta. Se nós formos para um outro planeta mais evoluído e se nós tivermos um corpo mais sutil, haverá uma depuração também do princípio material da nossa forma. Ela ficará mais sutil ainda. E como é que nós evoluímos para um outro planeta para termos essa sutileza do princípio material? Porque, obviamente, o perispírito
é sutileza de material. Como é que nós vamos fazer isso? Com a evolução do princípio inteligente. Então, princípio inteligente e princípio material são duas faces, duas informações, dois princípios da mesma essência. Não podia deixar de ser, porque é uma manifestação de Deus no nosso progresso e na nossa criação. E aí vem uma coisa interessante, que é o seguinte: um dos colaboradores maiores do Livro dos Espíritos é Platão. E Platão tem uma fala dele, lá de 400 antes de Cristo, que ele diz o seguinte: conhecer é lembrar. Conhecer é lembrar. Então, veja, ele já tinha dentro dele um sentido para o conhecimento. O conhecimento seria uma lembrança, alguma coisa que nós pudéssemos captar. É uma capacidade que nós temos de captação, porque as coisas já estão aí. As coisas estão aí. Então, elas já existem, elas já estão nos sistemas, elas estão nos campos de entendimento. Nós é que vamos nos depurando para captarmos aquele conhecimento que está aí, porque o conhecimento é de Deus. O conhecimento é de Deus. Então, nós vamos absorvendo, depurando, recebendo aquele conhecimento de Deus. E esse processo de crescimento, de evolução, é um processo inexorável. É um processo pelo qual todos nós passaremos. Todos nós, ao decorrer da nossa caminhada espiritual, da nossa evolução nas nossas encarnações, nos depurando, nós vamos entendendo cada vez mais o princípio que rege as coisas. Os mistérios das coisas vão deixando de ser mistérios para nós. E isto é para todos nós. É por isso que o Senhor Jesus nos diz que nenhuma ovelha será perdida. E eu lembro duas histórias que eu vou contar aqui para terminar. Perguntaram uma vez a Chico Xavier o que ele achava de Lampião. E o Chico disse assim: é uma boa pessoa. E o interlocutor disse: mas Chico, como é que você pode achar Lampião uma boa pessoa com tudo que ele já fez e tudo mais? Aí o Chico disse assim: no futuro. No futuro. Do átomo ao anjo. E a outra história é para a gente perceber como é a capacitação de um espírito evoluído, como é que ele capta, e o que ele capta de importante, sintetizando isso tudo, é Sai Baba. Perto do ashram de Sai Baba, havia um sujeito que ele intimidava as pessoas, tirava dinheiro das pessoas, ele era uma pessoa pouco querida, ou melhor dizendo, ele era odiado pelas pessoas ali. E esse sujeito que usurpava dos bens das outras pessoas e tudo mais, ele tinha uma peculiaridade. Ele tomava 4 banhos ou 5 por dia. Era uma peculiaridade dele. E um dia, por uma dessas circunstâncias de que quem vive pela espada morre pela espada, numa dessas circunstâncias, esse sujeito morreu. E um dos devotos de Sai Baba foi contar para ele. E disse para ele: meu guru, o senhor conhece fulano de tal? Ele morreu. E Sai Baba disse assim: fulano de tal? Não estou lembrado. Não, fulano de tal, assim, assim, assim. E Sai Baba disse assim: ah, eu sei quem é. É aquele moço que era muito asseado. Então, veja só. O que Sai Baba captou? Que era aquele moço que era muito asseado.
nós iríamos fazer outra coisa. Nós, não. Vocês, não. Eu iria pensar de outra coisa, né? Eu iria lembrar dele exatamente pelas outras coisas todas. E ainda acrescentaria 3 letrinhas, né, 3 símbolozinhos sobre ele, ainda diria que foi bem, foi com Deus, etc. e tal, que é aquela coisa que lá na frente, no Livro dos Espíritos, vai perguntar por que, que os maus vão partindo e os bons, por que, que os bons vão partindo e os maus ficam, que é uma coisa muito interessante nos tempos de hoje, né? E a gente fica sentindo aí a presença da partida de tanta gente querida, e nos momentos em que a sombra da gente aparece, você diz, mas tantas outras pessoas para partir, e vai partir logo esse sujeito que a gente gosta tanto e que é tão bonzinho, né? Então, essa é uma fala da nossa sombra. Então, para mostrar como é que é um sujeito sem esse lado da sombra. Saibaba pergunta, né? Ah, já sei, diz, já sei quem é. É aquele sujeito que é bastante asseado. Era isso que ficava nele. Então, em algum momento, o mistério das coisas será gradativamente revelado para nós. Nós precisamos de capacitação, né? De capacitação que nós vamos adquirindo ao longo da nossa jornada. Fazendo o quê? Boas escolhas na vida. E como é que a gente faz boas escolhas na vida? Aprendendo com as más escolhas que nós fazemos na vida. Então, que nós façamos ótimas escolhas nessa semana que se inicia. Muita paz para todos. Fiquem com Deus. Namastê. Namastê, Sérgio. E a vida ensina para a gente, né, Sérgio? Que a gente aprende o que não fazer com quem faz errado. E aprende o que fazer com quem faz certo, né? Perfeito. E mês que vem, quando você der as suas palestras no horário matinê, você explica para a gente o que é sombra, né? Ah, Paulinho, me desculpa. Posso dizer aí, senão vai ficar perfeito. Me perdoe a todos. Nós temos uma maneira de lidar com as pessoas no dia a dia. O Jung, a gente costuma dizer que muita gente diz assim, que a Joana de Ângeles, ela é junguiana, né? Eu diria a vocês que o Jung é joanense. Eu tenho certeza que Joana de Ângeles foi um dos espíritos que ajudou Jung na concepção de todo aquele seu construto da personalidade do sujeito, na teoria dele de personalidade. E ele gostava de dar nomes aos fenômenos de uma maneira muito poética, né? Usando, por exemplo, mitologia, usando os mitos, contos de fada, e usando essas expressões para explicar determinados funcionamentos da nossa mente. Então, ele nominou isso muito assim, por favor, bem amplo, bem rapidamente. Ele nominou a maneira com que nós lidamos com o outro, a maneira com que nós lidamos no dia a dia com as pessoas, ele nominou de persona, porque persona é o nome dado às máscaras que eram usadas pelos atores gregos durante as peças. Então, tinha aquela máscara do sorriso, da tristeza, da severidade, né? Então, tinham essas máscaras e elas chamadas persona. Então, ele usou essa denominação de persona, porque, na verdade, nós, no nosso dia a dia, nós usamos uma máscara. Essa máscara é extremamente efetiva e saudável. Então, por exemplo, um professor, né, ele vai dar aula lá para os alunos, ele vai usar uma máscara que é a persona dele de conversar com aqueles alunos. Ele não será, via de regra, exatamente aquele sujeito que ele é na casa dele. E ele vai ter um outro comportamento quando estiver entre amigos. Ele vai depender da turma em que ele estiver, por exemplo, dando aula, ele vai ter um comportamento.
Então, esse comportamento seria uma persona, a maneira com que ele lida com você, no seu dia a dia. Nós, por exemplo, no trabalho, temos uma persona. Então, o chefe vai dizer alguma coisa para você e você não vai responder como você gostaria. É claro que tem outras coisas envolvidas. Você vai ter uma persona ao lidar com os seus colegas. E, nesta coisa de lidar com as outras pessoas, nesta maneira de lidar com as outras pessoas, você, por conta da sua educação, por conta daquelas pessoas importantes que trouxeram para você o que a gente chama de princípios organizadores, ou então sistema de crenças e valores, você vai colocar coisas que são suas na sombra. Ou seja, você vai recalcar, vai fazer com que não apareçam. Você é um sujeito violento, por exemplo, você vai tentar fazer com que aquela violência não surja. Acontece que, infelizmente, a sombra, que ela está recalcada, ela está aprisionada, volta e meia ela consegue se liberar. E aí você tem o chamado rompante. Eu não sei o que deu em mim, eu desci do salto, eu fiz não sei o quê, para justificar um aparecimento de alguma coisa que você possui. E essa sombra, ela é negada. O sujeito vai e diz assim, eu não sou violento de jeito nenhum. Inclusive, se você continuar dizendo isso, eu vou te dar um soco. Né? Mas você jogou o peru na cabeça da vovó na festa de Natal e tal. Não, eu não sou violento. Ela que falou não sei o quê. Mas a rabanada que você jogou no seu primo e tudo mais, sempre há uma justificativa para as coisas da sombra. E aí, uma das coisas que a gente precisa fazer, por exemplo, na terapia, ou no tratamento espiritual, você vai se descobrindo, é trazer a sombra à luz. Agora, na sombra não estão só coisas ruins. Existem potencialidades nossas que vão para a sombra. Então, por exemplo, aquele garoto que gostava demais de poesia, que se emocionava muito com as coisas, e às vezes o pai não entendia aquela situação dele e dizia, não, homem não chora, você tem só que gostar de futebol, você tem que fazer isso. Ele pode colocar na sombra uma potencialidade que ele tinha para as artes, para a música, para a dança, e aquilo vai ficar ali. Mas um dia também aparece. E aí ele vai explicar que, na verdade, ele não está chorando porque a novela Amor de Mãe acabou, e sim porque caiu um cisco no olho dele quando ele passava em frente à televisão no horário da novela. Porque a sombra a gente não quer que apareça. E quanto mais nós trouxermos a sombra à luz, mais enriquecedor nós temos, porque nós estaremos nos aproximando da nossa totalidade. Tem alguém com o microfone aberto? Não, né? À tona toda a nossa potencialidade. Então, veja só para concluir, para não ficar mal entendido uma coisa aí. É que está muito, eu estou falando muito rápido e uma coisa muito ampla, muito extensa, muito... por exemplo, um sujeito que tem uma potencialidade, ele é agressivo, quando ele vai à terapia, por exemplo, ele não vai para lá para que, junto com o terapeuta, num processo terapêutico, ele se transforme num alface. Não é isso. É que aquela potencialidade dele de agressividade, ela se torne produtiva. É uma sublimação. Ela precisa ser produtiva. Se eu sou alguém de sangue muito frio, por que não ser um grande cirurgião? Ao invés de ser um serial killer? Ao invés de matar criança? É isso, Paulinho. Obrigado. Eu espero que eu não tenha piorado o negócio da sombra, tenha posto mais sombra. O Sérgio deu só uma degustação para a gente do que ele vai trazer com todos os detalhes em maio, né? Quando você falar sobre terapia de vidas passadas e sobre a constelação, né? Lá eu só vou
dar uma tintura, né? Só para a gente se interessar sobre o assunto. Só isso. Tá bom. Bom, gente, vamos lá. Questão 19. O homem não pode, pelas investigações da ciência, penetrar em alguns dos segredos da natureza? A pesquisa científica é um meio de alcançar em todos os campos, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas quando tem esse mais, essa vírgula no Livro dos Espíritos, no Evangelho, é para tomar cuidado. Seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. E a ilusão quem alimenta? Somos nós mesmos. Que nós somos melhores, que nós somos poderosos, que nós merecemos um altar para sermos venerados, para sermos adorados, né? Porque a gente é muito orgulhoso. Por isso que a gente está aqui, encarnado no planetinha chamado Terra. Ele acumula teorias sobre teorias a cada dia, que lhe indica quantos erros tomou por verdades. Ele toma paulada na cabeça o tempo inteiro e não aprende. É o famoso cabeça dura, espírito de porco, né? Que apanha da vida, erra e não se conserta. E quantas verdades repele? Por fanatismo, por não abrir a sua mente, né? Quando você estuda filosofia, você aprende que o sábio é aquele que ouve a todos, que ouve a tudo, não rejeita nada, mas tudo passa pelo crivo da sua razão, da sua inteligência e da sua espiritualidade. Mas ele não nega, como a criança que nunca comeu quiabo, vira para a mãe e diz: não quero, não gosto. Nunca provou, nunca leu nada, nunca estudou, nunca conheceu, e diz: não, isso para mim não serve, isso é mentira. São os donos da verdade. Tem muitos por aí. São outras tantas decepções para o seu orgulho. E aqui a gente vê que Kardec fala dos grandes segredos da natureza. E aí a gente dá uma puladinha aqui e vai para a parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. E Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? Natural, mesmo prefixo de natureza, né? A lei natural é a lei de Deus. E onde está a lei de Deus? Qual é a lei de Deus? Ela foi trazida para nós que somos cristãos, que seguimos a Jesus. Claro que alguns com alguns pontos de dúvida, mas relativo à parte moral, não há dúvida quanto ao que Jesus disse. E aí a gente sabe que Moisés iniciou o processo de nos educar na lei de Deus, quando ele nos trouxe a figura do Deus único, de Yahvé, no Velho Testamento, que é citado por todos os profetas, que está em todos os Salmos, que está no livro de Provérbios, a figura de Deus único.
e os seus 10 mandamentos, que Jesus confirma quando nasce como aquele profeta prometido, filho de Deus, que os judeus não souberam reconhecer e os entregaram, depois de muita manipulação, na mão dos romanos para ser assassinado. E a lei de Deus se revela na lei natural, no livro dos Espíritos, através de uma divisão em 10 leis, 10 partes. A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Mas a gente chega lá e a gente vai detalhar todas elas quando for o momento. Então, essa natureza, ela está explicada e detalhada nas leis de Deus, que estão nos 10 testamentos, nos 10 mandamentos, que estão nos ensinamentos de Jesus, que estão no cerne de todas as religiões do mundo. Porque se há uma coisa que todas concordam, e não haveria guerras e não haveria disputas, é que o homem deve amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Que o próprio Gandhi revela que se todos os livros de toda a sabedoria do mundo fossem perdidos, bastaria o Sermão da Montanha, do Mestre Jesus, para que nada fosse perdido. E que nós tivéssemos um roteiro seguro para seguir na vida, para nos orientarmos, para termos uma bússola espiritual do que fazer. Questão número 20. Além das investigações da ciência, é dado ao homem receber comunicações de ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos seus sentidos? E aqui, Kardec pergunta sobre os conhecimentos que são revelados, que são mostrados por Deus e pela espiritualidade através das revelações espirituais. É aquilo que só a fé pode ter certeza, porque não existe ainda comprovação científica em laboratório. Que esses grandes homens foram profetas, que foram filósofos, que trouxeram conhecimentos que estavam muito além de Fechei o microfone. Do que seus pares conheciam no momento histórico em que eles estavam encarnados. E a espiritualidade responde: sim, se Deus julgar útil, pode revelar o que a ciência não pode apreender. E aí entram homens como Isaías, profetas como Malaquias e outros tantos profetas maiores e menores do Velho Testamento bíblico. Entra Jesus, entra todos os grandes mestres que sabiam ver além do seu tempo. E um exemplo para a gente entender como é que esses espíritos, esses seres humanos especiais, vinham além do que nós que estamos na base da pirâmide conseguimos ver. Todo mundo já foi na Praia Vermelha? Na Urca? Tem um amigo meu que mora lá pertinho. Né, Ferreira? Imaginem vocês olhando o mar ali da Praia Vermelha.
vocês vão ver até um determinado limite que a visão alcança e que as montanhas deixam a gente enxergar. E a gente vai olhar para o mar e vai dizer, não tem barco nenhum. Mas se imaginem agora saltando para o cume do Pão de Açúcar. E isso se chama aumentar energia vibracional, aumentar a nossa energia interior, elevar o nosso pensamento. Vocês já ouviram várias dessas frases, né? É se colocar num padrão de consciência que está acima em vibração dos demais. E ele lá de cima do Pão de Açúcar, ele vê o quê? Niterói. Todas as praias da região oceânica. Ele vê a entrada da Baía de Guanabara. Quem já foi lá no Alto do Pão de Açúcar sabe disso. E ele consegue enxergar, lá na entrada da Baía, um barquinho chegando. E ele diz, pela velocidade com que esse barquinho está andando, ele vai estar em 1 hora lá na Praia Vermelha. E aquele outro irmão que estava lá na praia não está vendo nada disso. E aí ele vai dizer, nossa, mas ele é um profeta? Ele é um enviado de Deus? Ele enxerga o futuro? Não. Tudo isso é científico. Tudo isso é vibratório e a ciência já explica isso. Para aqueles que Jesus falou, que têm olhos de ver e ouvidos de escutar. Para aqueles que acreditam que tanto a ciência, quanto a religião, quanto a filosofia, esses 3 pilares, podem explicar a vida como ela é, de maneira muito mais clara, muito mais lógica e muito mais possível de ser mostrada, de ser entendida e de ser compreendida. Porque estamos vivendo uma época em que não queremos mais saber, isso é mistério. Nós queremos explicações para as nossas dúvidas. O nosso espírito anseia por orientações, causas. As consequências nós já sabemos. Queremos saber sobre a origem. Por quê? Porque somos abusados. Queremos penetrar, o que o Sérgio falou aqui antes, né? Os mistérios das coisas que nos estão ocultas. Podemos, sim, nos fala a espiritualidade, através da ciência e através das revelações. Então, sábio é aquele que desenvolve em si o lado moral e a inteligência. A inteligência que manifesta na criação das ciências, das explicações lógicas, através da biologia, através da química, através da física, da psicologia e de tantas outras ciências mais. É isso aí, gente. Semana que vem, vamos entrar no subtítulo Espírito e Matéria.